Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, Projeto 626, agora 6h26 da manhã, estamos apostos, cá estamos para mais uma live matinal, para mais um bate-papo, para mais um encontro nestas manhãs gostosas que tem motivado a mim, que tem motivado a você, através dessa troca de energias. Então, muito bom dia para você, bom dia, Chafi, bom dia a você, meu querido, minha querida, a você que está presente e que depois compartilha este momento com outras pessoas também, tá bom? Bom dia, Bruno Guedes, bom dia, Aline, bom dia, Rafael Paterose, psicanalista, Rafael, o homem das jabuticabas, não é? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Projeto 626, hoje o professor está com essa cara de ontem, a aula foi até muito tarde, discussões fervorosas, não é? E também essa mudança de clima, não sei, estou com esse estado gripal, né? Mas vamos então dar sequência, vamos conversando a respeito deste momento importante, né, que tem crescido. Apenas para registrar para você, meu querido, minha querida, que depois, não é, do encerramento deste momento, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitos depoimentos, digamos assim, que as pessoas vão trazendo a respeito desta live, a respeito das reflexões que esta live ou estas lives têm trazido, têm provocado nas pessoas. Isso é muito importante, sabemos que de alguma forma estamos contribuindo para com o bem-estar de alguém, e em especial que temos provocado reflexões profundas a respeito desses temas, a respeito desses assuntos que aqui abordamos, não é? Suzy Fernandes, bom dia. A Mauri também, muito bom dia, bem-vindos. Bom, eu quero fazer aqui um apanhado do que conversamos ao longo desta semana, porque a repercussão foi muito grande. E ontem, na aula que trouxemos Jacques Lacan, na aula nós invariavelmente falamos sobre assujeitamento, falamos sobre alienação, nesta relação com o outro, não é? Por que nos assujeitamos e tal. E esta semana, quando nós falamos, na primeira live da semana, falamos que você será considerado vilão depois que deixar de agradar alguém, não é? Depois falarão do seu passado depois que o seu presente for insuportável para eles. Percebam que nós estamos trazendo questões desta relação de assujeitamento, não é? Dionel também, muito bom dia. Suzy, bom dia. Falarão do seu passado sempre que o seu presente se tornar insuportável. Ou todo mundo gosta de você até que você se destaque. Não é? São questões que temos que relacionar com o assujeitamento nas relações, especialmente nas relações interpessoais, nestas relações amorosas especificamente, né? De amizade, na família também, laboral também, mas especificamente nas relações amorosas, onde nós percebemos estes afrontos, estes confrontos, esta não satisfação na relação, não é? Inclusive, repito, na própria aula sobre Lacan, quando trouxemos significados, significantes, assujeitamento e assim por diante, esta percepção lacaniana na clínica contemporânea, nós podemos então perceber que isso é muito comum, infelizmente, que muitas pessoas vivem estas relações tóxicas em seus ambientes. E uma das perguntas foi exatamente muito profunda: como identificar que eu estou assujeitado? Como identificar que eu estou me anulando, não é? E nós já trouxemos algumas percepções, algumas técnicas para isso, e vamos então ratificar. Repito, porque o interesse, o volume, a quantidade de pessoas que estão nos questionando, perguntando sobre isso é muito grande, não é? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você de novo vai aparecer? Vai? Não quer, é a Mimi, a gatinha Mimi. Vem, tá brava? Tá brava? Hein, Mimi? Por que você tá brava? Tá brava? Hein? Tá brava? Acho que você está ouvindo aí, né? Você tá brava? Hein?
Acordou com a pá virada hoje, né? Bem, Neto, bom dia, bom dia. Minha esposa Mara também. Vai embora, Mimi? Pronto, foi embora. Na verdade, olha, machucou, hein? Machucou. Quem tem gato sabe. Rafael, quem tem gato sabe que vive arranhado. Bom, mas é um arranhado gostoso, né? Por que nós nos assujeitamos às vezes? Há várias situações que nos levam a este assujeitamento, de ficar à disposição do outro, de ficar a serviço do outro, de ficar curvando-se aos caprichos do outro. Por que eu não saio desta relação? Por que eu suporto essa relação? Por que eu me contento com alguns ganhos secundários? Então, como eu disse, ao longo desta semana, principalmente quando falamos quem sou eu de verdade, não é? Eu sou formado a partir do outro, formação do espelho, uma série de... Não vou me tornar repetitivo nas lives anteriores, mas essas reflexões são importantes para que percebamos isso. Bem, todo mundo então vai ficar, gosta de você até que você se destaque. O que isso significa na verdade? Enquanto você depender de outra pessoa, esta outra pessoa vai considerar você uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque você vai fazer tudo o que ela quer. Não vai discutir, vai concordar, vai acatar, vai dizer sempre sim, dizer sempre amém, né? Como costuma dizer o popular. Então você é uma pessoa maravilhosa. Ah, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Não briga, não questiona, não me xinga, não cria atritos comigo. É claro, porque você está fazendo tudo o que ela quer. Pode ser que estejamos falando em assujeitamento. Pode ser que estejamos falando naquela situação em que você fica naquele lugar de sofrimento e não reúne forças para sair. Pode ser que seja isso, né? Ele é maravilhoso porque está sempre à disposição. Eu falo ele ou ela. Está sempre à minha disposição. A qualquer hora que eu preciso, está à disposição. O que eu precisar, está à disposição. Veja bem que é diferente de eu estar disposto a contribuir, a colaborar com alguém, ou estar à disposição deste alguém. Estar ali neutralizando, estar absolutamente à disposição de outra pessoa. Né? Acatando suas ordens, acatando suas vontades, acatando seus desejos, anulando meus próprios desejos, minhas próprias vontades. É diferente de eu estar pronto para ajudar caso precise, de estar ali à disposição do outro para que o outro me use da forma que bem entender. Não é? Ele obedece às minhas ordens, acata todos os meus desejos, ele faz tudo aquilo que eu quero e etc. Então, você na verdade, essa pessoa gosta de você enquanto você estiver nesta situação, mas não o vê, não percebe você como assujeitado a ela, porque é uma posição cômoda, não percebe que você está se prejudicando, que você está se anulando, que você está, na verdade, deixando de realizar os seus desejos, suas vontades, para atender a esta vontade dele. Não porque a situação convém para este outro, convém para esta outra pessoa. Então ela acha isso natural. E como você não reclama, então ela não percebe. Enquanto você não se posiciona, ela continua nessa situação de controlar, de manipular esta situação. Então, enquanto você estiver à disposição, tudo é maravilhoso, todo mundo gosta de você, tá bom? Jane, bom dia. Fabi, bom dia também. Bem-vindos. Bem, mas se você se destacar, se você decidir sair desta posição, se você decidir viver a sua vida, se você decidir ser você mesmo, algumas coisas poderão acontecer, não é? Bom dia, bom dia. Jane, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, é isso? Bom, então, quando você decide sair desse lugar, sair dessa posição, resolve dar um basta, e já falamos que não é briga, não são brigas. Ninguém está propondo briga, apenas a manifestação do sentimento e a manifestação da sua necessidade nessa relação. Quer ser você, quer se libertar, quer decidir, quer caminhar por suas próprias pernas, não é? Então, quando você vai se destacar, quando você decide sair daquele lugar de assujeitamento, sair daquele lugar onde você se sentia preso, sentia com rédeas, com cabresto, evidentemente, essas pessoas vão deixar de gostar de você.
Por quê? Porque você vai causar medo neles e eles se sentirão desamparados. Quando você decide cortar esse laço, eles vão se sentir desamparados, sem aquele objeto, não é? Aquela pessoa que transformou-se num objeto para ele, que fazia tudo o que ele queria, que atendia na hora que ele precisava, que executava todos os serviços, todas as ordens, enfim, que vai sentir-se desamparado porque esse outro decidiu ser ela mesma, decidiu ter vida própria, respirar o próprio ar, caminhar pelas próprias pernas, resolveu decidir agir por seus próprios desejos. Então este outro que até então dizia que ele é bonzinho, que ele é maravilhoso, vai começar a sentir-se desamparado. Não tem mais aquele ponto de apoio, aquele executor, aquele fazedor, aquele cumpridor de seus desejos, de suas vontades, não é? Por quê? Porque ele perderá o controle sobre você. Não terá mais o controle absoluto sobre você. Deixando muito claro que ter o controle sobre uma pessoa é diferente de duas pessoas que vivem juntas, por exemplo, e que decidem dividir tarefas. Não significa que eu estou assujeitado, eu limpo a casa todos os dias, eu tenho que varrer e tal, e eu não aguento mais. Espera um pouquinho, e ele ou ela, o que é que faz? Não, ele trabalha assim por diante, tal. Vocês combinaram essa divisão de tarefas? Um faz isso, outro faz isso, assim combinamos. Então não há aproveitamento, não há um aproveitador, não há um explorador. A vida em sociedade é assim, nós temos que dividir tarefas quando há um comum acordo de eu faço isso, você faz aquilo, e assim deve ser em qualquer relação, não é? No próprio ambiente laboral é assim, há uma equipe de trabalho, cada pessoa executando uma tarefa, ou às vezes as tarefas são executadas em conjunto, mas com uma interdependência, um dependendo do outro. Não há sujeitamento aí, não há um aproveitamento aí, não há a figura do aproveitador ou do abusador, porque há este acordo prévio, há esta comunhão de ideais, há este desejo de juntos crescerem. Portanto, não há de se considerar um abuso ou um assujeitamento nessa situação em que haja este acordo prévio entre duas ou mais pessoas que se predispõem a viver em conjunto, não é? Vai sentir-se ameaçado com medo de que você se vingue. Muito bem. Enquanto você está numa posição de subserviência, digamos assim, de joelhos dobrados, ajoelhado aos pés, jurando amor, jurando fidelidade, fazendo tudo o que ele quer, enfim, é uma posição confortável para este outro que controla, que domina, que sabe que de alguma forma provê esta relação, provê suas necessidades e por isso então, quando você decide libertar-se, ele vai sentir-se ameaçado, com medo de que você perceba a situação que estava e que venha até mesmo a se vingar dele. Olha que interessante essas colocações, essas percepções que nós temos, né? Inaldo também, muito bom dia, bem-vindo. Essa pessoa passará a ver você como uma ameaça constante, porque você começou a se destacar, percebeu que você não pergunta mais sobre questões cotidianas, que você não depende mais, que você não procura mais, que você começa a tomar decisões pela livre escolha, que você começa a ir a lugares que você quer ir sem questionar, que você deixa de se curvar. Portanto, a pessoa vai sentir com medo de que você se vingue, com medo de que você se torne uma ameaça constante. Por isso, quando você começa a se destacar individualmente, como pessoa, como profissional, preste atenção naquelas pessoas que até então te exploravam, naquelas pessoas que até então, de alguma forma, levavam vantagem nesta relação estabelecida com você. Elas começarão a mudar, não é? Porque você passará a ser a pedra no sapato deles, não é? Você não é mais aquele objeto útil, não é mais aquela pessoa que se curva, não é mais aquela pessoa que se anula para
estar à disposição deste outro, então, que até então controlava a relação. Vai ter medo, então, que você vá embora, vai ter medo que você comece a decidir, comece a descobrir a posição na qual você mesmo se encontrava e que com isso você venha depois a se vingar, a ir embora, a abandonar. Então, aquela posição anterior de controle absoluto passa a ser temida por essa pessoa que controlava, não é? Não estou falando aqui na relação altamente tóxica com o narcisista, não é isso que estou falando, não é essa situação. Ocorre que muitas pessoas que assumem essa posição de controle, de controlar a relação, elas trazem questões narcísicas, evidentemente, trazem questões, possivelmente alguns traumas lá da fase do desenvolvimento psicossexual, né? Muito abordado por Freud, fase oral, anal, fálica, latência, sexualização, enfim, introdução à vida sexual. Tudo isso, se houver fixações atrás, este adulto pode ter a necessidade de controlar, de manipular ou, ao contrário, de estar quase nesta posição de dependência do outro para que o outro o controle. No entanto, chega um momento em que nós percebemos e que algo acontece, não suportamos mais reprimir e recalcar, e nós resolvemos então dar um basta nessa situação. É quando isso acontece, recapitulando então as lives dessa semana, você será considerado então um vilão quando deixar de agradar plenamente a este outro. Você de mocinho virou bandido, de herói virou um grande vilão, porque você começou a acordar, despertar desta relação e deixou de ser, entre aspas, evidentemente, escravo do outro, não é? Ou então, começarão a atacar o seu passado. Mas quando estava comigo, eu que te mantive, eu que te dei aquele carro, eu que te dei aquela roupa, eu consegui um emprego para você. Mas foi eu que fiz isso. Começa a te agredir com o seu passado. Começa a arrumar o passado como uma forma de chantagem emocional, não é? Na tentativa de humilhar, na tentativa de resgatar aquela situação anterior, porque você começou a demonstrar preocupação consigo mesmo, através do seu autoconhecimento. Então a pessoa começa a agredir, né? Primeiro você é um vilão, depois ataca o seu passado e, evidentemente, deixarão de gostar de você quando você começar a se destacar. Tudo isso é um processo de evolução pessoal. Há um processo. Este processo pode ser lento, mais moroso, mais demorado para algumas pessoas, mas para outras pode ser muito mais rápido. A pessoa pode ter, estando de análise pessoal, pode ter insights, pode ter elaborações muito mais rápidas do que outras pessoas e, por isso, despertarem para a vida, despertarem para a necessidade de tomarem uma postura, de tomarem uma decisão naquela relação que é tóxica, que é perturbadora. E o outro, que até então dominava, vai ter aquela sensação de perda. Eu vou perder, eu vou deixar de ganhar, deixar de tirar proveito de alguma forma, não é? Gervásio Ribeiro, muito bom dia também. Manuel, muito bom dia também. Bem-vindos. Portanto, então, essa semana nós dedicamos esta semana para falar sobre este desassujeitar, este acordar, este decidir ser eu mesmo, este acordar para o autoconhecimento, elevar minha autoestima, valer-me de meu potencial, valer-me de minha individualidade e sairmos deste lugar de obediência, deste lugar de subserviência ao outro. E é claro, é evidente que isso vai incomodar. Aí você passa a ser o vilão da história. Eu acho que você conhece ou viveu uma situação assim, basta você ganhar, Ana Nakai, muito bom dia também, basta você ganhar uma posição, um certo destaque, pronto, já começarão a falar mal de você. Você é vilã, você, certeza que aí tem alguma maracutaia, aí tem treta, e assim por diante, você passa a ser uma pedra no sapato, uma ameaça, não é? E aquela carga de inveja contra você começa a acontecer e se torna muito perceptível.
perceptível. Mas isso não quer dizer que devamos desanimar, que tenhamos que desistir deste nosso propósito, não é? Nós temos que continuar firmes, fortes neste autoconhecimento, neste caminho de tornar-me independente do outro. Estabelecer uma relação com o outro, todos nós precisamos, porque somos seres gregários. O que não podemos é aceitar a condição de assujeitamento. Eu estar assujeitado, eu estar alienado, eu estar no cabresto, eu estar numa dependência total deste outro. Isto eu não posso. Eu tenho que cortar este vínculo, cortar, porque não há amor, não há desejo que justifique a minha anulação. Não há relação que justifique, mas eu gosto tanto dele, gosto tanto dela, e eu empurraria um caminhão de merda por causa dela, eu aceitaria viver submisso, viver subserviente. Não justifica, nada justifica. Então nós temos sim que manter uma relação, todos nós precisamos, somos seres interdependentes, conforme eu tenho trazido aqui ao longo desses nossos encontros, mas desde que eu não me anule, desde que eu continue manifestando os meus sentimentos, manifestando os meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que me incomoda, aquilo que de alguma forma me tira do lugar comum, falando sobre minhas necessidades. Não é apenas a necessidade do outro que tem que ser atendida, mas a minha necessidade também precisa ser atendida. Ou seja, a coisa é boa quando é bom para os dois. Um acordo é bom quando é bom para os dois. Então a vida a dois deve ser boa quando ambos se sentem confortáveis, livres, leves e soltos naquela relação. Porque se há um impeditivo, se há uma perseguição, se há um controle, se eu percebo que estou sendo controlado, ou se eu percebo que estou tentando controlar, tentando vigiar, tentando cercear, há alguma coisa errada nessa relação, em relação à confiança que eu tenho no outro ou à confiança que eu tenho em relação a mim mesmo. Estaríamos falando em autoestima. Então, este processo da relação afetiva, da relação amorosa, ele é muito complexo e depende de algumas reflexões. Qual é o meu lugar nesta relação? Qual é a minha posição nesta relação? O que é que eu estou fazendo? Então eu preciso refletir. Para que eu estou me anulando desta maneira? Para que estou me curvando desta maneira? Será que vale a pena? Só para eu fingir que conquistei alguma coisa? Conquistei a pessoa, ele ou ela, a pessoa que eu amo, está do meu lado. Viu? Olha lá, ela está do meu lado, viu? Mas espera aí, esta prisão? A prisão em que eu vivo porque eu não tenho liberdade, porque eu tenho... Não posso falar isso, não posso fazer aquilo, não posso ir para cá, não posso ir para lá, que sempre aquela sensação de estar sendo vigiado, de estar sendo monitorado, então não vale a pena. Estaríamos falando então em outras carências nesse caso. Se eu aceito uma relação assim, é porque há outras carências, outras necessidades que não estão sendo atendidas, então eu busco uma compensação com uma espécie de troféu, né, a exibir para tentar provar que eu estou feliz. Provar para quem? E eu mesmo nesta relação. Quem sou eu mesmo nesta relação? Não é? Portanto, nós temos que compreender, conforme já trouxemos aqui, tem que ser bom para as duas partes. As duas partes precisam ceder um pouco. As duas partes precisam compreender também a necessidade do outro, as limitações do outro. Não é? Estes comportamentos distintos, somos seres únicos. É claro que haverá momentos em que pensamentos contrários, de interesses contrários, desejos diferentes irão surgir. Então, como é que nós vamos resolver isso? Como é que vamos contrabalancear isso para que este convívio possa ser suportável para as duas partes? O que não pode é um apenas estar no controle da situação, um ditar as normas, um ditar as condições deste relacionamento. Não, porque a vontade de ambos deve ser atendida, o desejo de ambos devem estar muito claros, né? As necessidades de ambos devem estar muito claros nesta relação, para que não haja este assujeitamento, para que não haja esta alienação, porque se assim acontecer, não durará por muito tempo, porque o ego vai sofrer, estaremos reprimindo desejos,
estaremos recalcando desejos e uma hora ou outra isso vai retornar e quando retornar será como um vulcão, como uma bomba atômica, cujos efeitos, cujos psicossintomas ou neurose de conversão psicossomática, como falando no popular, serão impressionantemente incontroláveis, não é? Roy Bento lá no Preá, muito bom dia. Sarmento, bom dia. Renato, bom dia. Bem-vindos. Então, meu querido, minha querida, nesta semana nós optamos por trazer este tipo de conversa, esse tipo de diálogo, esse tipo de reflexão, para que entendamos que nada justifica a posição de estar aprisionado. Nada justifica estar controlado. Nada justifica estar manipulado. Nada justifica estar assujeitado, alienado a outra pessoa em nome de amor. Amor não é isso. Amar não é isso, né? Nós podemos estar falando até em outros tipos de desejos, de fantasias, mas o amor não significa necessariamente eu me anulo por você, minha querida, ou meu querido. Eu deixo de fazer as minhas coisas para fazer as suas. Eu anulo meus desejos para atender os seus. Não, isso não é amor. Isso não é amor e também não é uma convivência saudável. E cedo ou tarde, tudo isso que está sendo recalcado, repito, retornará, que é o famoso popular retorno do recalcado. E as consequências, obviamente, não serão boas, tá bom? Nesta semana, então, esta reflexão sobre estar sob as rédeas do outro. Parabéns, doutor, eu conheço esse tema. Pois é, Benedito, exatamente isso. É um tema muito interessante, né? Mande, envie, eu peço para você enviar, então, esta live, essa reflexão matinal aos seus amigos, seus parentes, às pessoas que vivem situações parecidas, às pessoas que reclamam. Sempre um ou outro estará falando desta relação tóxica, desta relação perturbadora. Eu mesmo posso estar envolvido e não perceber que estou metido, que estou envolvido numa relação tóxica, numa relação de subserviência, e achando, através de mecanismos de defesa, aceitando aquela situação, permanecendo no status quo para acreditar, não, mas isso vai mudar, não, mas isso vai mudar, se Deus quiser isso vai mudar, quando acontecer aquilo, esta outra pessoa muda, e muda, não vai mudar. Eu preciso mudar a minha postura, eu preciso deixar muito claro os meus sentimentos, minhas necessidades, meus desejos e minhas vontades, porque eu preciso posicionar-me nesta relação. Repito, não é brigar, não é sair por aí dando golpes de MMA. Não é isso que nós propomos aqui, claro que não. Mas eu preciso deixar muito clara as minhas posições, as minhas predileções, os meus desejos, minhas vontades e especialmente aquilo que me machuca, aquilo que de alguma forma provoca em mim alguma dor nesta relação. Olha, meu querido, minha querida, isso me deixa triste, me deixa angustiado, me deixa frustrado e, portanto, eu preciso... Nossa relação precisa mudar no seguinte aspecto: é conversando, é com um tom baixo, é com diálogo. O mesmo direito que eu dou ao outro de falar comigo, o outro tem que me permitir falar. Se ele não me permitir, não permitir que eu fale, epa, já está no controle da situação. Já quer que seja do jeito dele. Se o outro sequer me ouve, então o desejo está claro de me controlar, claro de me manipular. Portanto, se eu detecto, se eu percebo a situação, claro que sou eu que tenho que tomar uma decisão. Continuo no cabresto ou decido viver a minha vida com os meus desejos, com as minhas vontades, expondo claramente meus sentimentos e falando sobre minhas necessidades. Tá bom, meu querido, minha querida? Que o seu dia seja maravilhoso, seja ótimo, que aprendamos cada vez mais a sairmos desta prisão psicológica, deste lugar que nos tortura, deste lugar que nos angustia, que nos deixa para baixo, né? Matando o meu eu real, matando o meu sujeito do eu, fazendo com que eu me curve diante da vontade, do desejo do outro, tá bom? Grande beijo, ótimo dia para você. Só para relacionar-se é uma submissão e estar na mesma missão. Excelente dia, bom dia para vocês, bom dia Jane, bom dia a todos vocês. Grande beijo. Encontros matinais às 6h26 da manhã de segunda a sexta-feira. Grande beijo e tchau, tchau.